Mano, hoje eu acho que eu realizei um sonho muito brabo meu. Caso vocês não saibam, eu jogo Brawl Stars. E, bom, tem um youtuber que eu acompanho que se chama Neston que Joga. O nome pode parecer meio estranho, mas o canal dele é extremamente bom. Eu tava vendo a live dele e, bom, do nada, pelo que eu vi, né, ele tava fazendo um push no Brawl. E ele tava aceitando o time. E ele mostrou o código da sala dele. E eu consegui entrar. Bom, eu acho que nesse momento do vídeo vai aparecer a sprint. E, bom, eu vou tentar postar algum vídeo que é a gravação do meu histórico de gameplay. Enfim, é isso.